Imaginamos os reis europeus dos séculos XII e XIII como homens primitivos e ferozes. Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, é descrito por um historiador de referência como um bravo javali. Mas no Museu Nacional de Arte Antiga há uma peça que contraria esta ideia. A Cruz de Dom Sancho indica que os primeiros reis de Portugal foram muito provavelmente homens cultivados e elegantes. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Há cerca de 80 mil peças neste museu, no Museu Nacional de Arte Antiga. O que é que torna esta Cruz de Dom Sancho I, uma das mais excepcionais deste acervo? Eu poderia dizer que há variedíssimas razões para torná-la efetivamente extraordinária. Digamos que há pelo menos dois planos. Um que tem a ver com a história de Portugal, em que esta peça está intimamente ligada ao início do Reino de Portugal. Digamos que ela é mandada fazer pelo rei Dom Sancho I, filho de Dom Afonso Henriques, e que... Segundo rei de Portugal, segundo rei de Portugal, portanto. Mas, por outro lado, também a própria cruz, a própria desenho da cruz, que é moderníssima para a sua época, elegante no desenho, e tem enfim, quer o trabalho da filigrana, dos próprios capuchões, ela em si é também uma novidade. Ela é mandada fazer pelo Dom Sancho a partir de uma série de peças que ele tinha e que doou em seu testamento, quando morre, ele morre em 1211, deixa em testamento uma parte de ouro e de prata da sua capela, assim como uma copa. Uma copa era um cálice grande que se usava na mesa do rei e que nos mostra, por outro lado, e ao mesmo tempo, o requinte da organização de corte, da etiqueta de corte. Quer dizer que o rei Dom Sancho já tinha toda esta organização à volta dele e que esta peça que nós não a conhecemos, naturalmente, porque ela foi fundida, exatamente, ela é fundida, é tirado o ouro dessa copa para que se fizesse uma cruz para Santa Cruz de Coimbra, portanto, para o convento que tinha sido instituído pelo seu pai, Dom Afonso Henriques. Este objeto, então, é feito depois dele já ter morrido. Com certeza. Com o ouro que ele deixa em herança para o fazerem. É fantástica, para além de tudo, ela própria documenta esse acontecimento, porque na parte de trás da cruz, e se nós pudermos contornar e ver, há uma inscrição que diz exatamente isso. Esta cruz mandou fazer o Dom Sancho I no ano de 1214. Ora, até nisso é surpreendente e moderna, porque naquela época ainda não se usava o calendário gregoriano, que é o calendário que usamos hoje, e ela já usa o calendário gregoriano de 1214, e portanto nós temos uma data para uma peça destas, ter uma data exata é já algo de extraordinário. E a partir daí nós vamos tentar entendê-la e colocá-la no panorama de criação artística da época. E o que é que nós vamos ver? É que ela
é surpreendentemente moderna. E requintada na sua execução. Nós, normalmente, uma cruz desta época, portanto, princípio do século XIII, não é? 1214, estamos no princípio do século XIII, nós deveríamos encontrar uma cruz patada, quer dizer, uma cruz não com estes flores de lis nas pontas. Portanto, seria direita? Direita, grega, à grega, uma cruz patada, e aqui ela já nos surge... Sofisticada para a época. Muito sofisticada, o desenho muito perfeito daquelas extremidades, o alongamento da haste e depois, naturalmente, todos os elementos decorativos que lhe são aplicados e as pedras preciosas, que são também uma surpresa. Porque, por um lado, o tratamento do cabochão, quer dizer, do engaste, do sítio onde elas estão colocadas, que é muito requintado, e depois a escolha da própria cor das pedras. Repare, Paulo, que há aqui há cores alternativas entre granadas e safiras e que houve uma escolha muito propositada para que as cores fossem alternadas. Ao alto são tudo granadas, mas depois na parte da horizontal? haste horizontal temos granadas, temos safiras, temos outra vez granadas, depois uma granada, outra safira, e se nós observarmos com mais destreza e mais próximo ainda, vamos ver que algumas destas granadas, algumas destas gemas, estas pedras preciosas, têm inscrições. E essas inscrições são... Na própria pedra? Na própria pedra. Portanto, são gravadas na própria pedra e essas inscrições são números ou letras árabes. O que queria dizer que estas pedras deveriam ter pertencido a uma ou outra, enfim, a um tesouro que, com certeza, foi parar a mãos cristãs e que, portanto, foi retirada do tesouro, digamos, do próprio rei e que aqui foram reutilizadas. Recicladas, não é? Há uma aqui da ponta que tem até um pequenino cão, um animal de 4 patas passante, mas que nos dá também essa outra... enfim, outra marca histórica, não é? Nós temos aqui várias camadas e vários tempos que se vão sobrepondo. 2 perguntas. Esta cruz é um caso atípico? Exato. Ou é atípico na história da arte? Ou é um caso de vanguarda? Vanguarda. Absoluta vanguarda. Nós vamos ter depois cruzes deste tipo... Ou seja, quando ela é feita, ela antecipa enfim, testemunha Exato. Uma corrente estética que virá a acontecer mais tarde. É isso? Que vem por influência francesa pelos caminhos de Santiago, portanto, das peregrinações de Santiago, e que vem naturalmente de Limoges. A grande produção de cruzes de pontas flordelizadas, naturalmente, é uma imagem que nós ligamos à França ainda hoje, não é? As flores. Mas não nesta altura. Não nesta altura. Pelo menos com esta difusão. Neste momento, em Portugal, as cruzes típicas fabricadas na Península Ibérica, pelo norte da Península Ibérica, eram cruzes patadas, quer dizer, cruzes que iam alargando para as extremidades e que não estão recortadas nas pontas. Essa moda, digamos, essa tradição de fazer cruzes com extremidades em flor de lis, só vai aparecer exatamente a partir do século XIII, mas bem adiantado do século XIII. Quer dizer, portanto, isto é uma peça vanguardista no seu recorte, portanto, na forma da cruz, bem como depois também nos elementos decorativos. E estes elementos decorativos cruzam outra questão cultural. É que Santa Cruz, os Crúzios, a ordem criada pelo Dom Afonso Henriques, em Coimbra, e que depois vai escolher como lugar para a sua sepultura, tal como Dom Sancho, o seu filho? O seu filho. Esta doação não é uma doação, digamos, aleatória. É, digamos, uma doação propositada, porque ele sabia que ia querer que os seus restos mortais lá ficassem sepultados, tal como o pai já tinha escolhido aquele local.
comunidade dos Cruzes, dos Agostinhos, dos cônegos regrantes de Santo Agostinho, era uma comunidade muito, como dizer, liberal e aberta, ecuménica, digamos, com as várias comunidades. Antes da invasão dos mouros, dos muçulmanos da Península Ibérica, havia cá gente que já era cristã e que continuaram a fazer o seu culto. Ao contrário do que nós imaginamos. Os mouros não chegaram aqui e mataram todas as pessoas que cá estavam. Não, continuaram a existir comunidades a praticar com a prática cristã a que nós chamamos moçárabes. Essas comunidades tinham uma liturgia e uma forma de fazer oração diferente da gente que vem depois na Reconquista e que trazia uma tradição mais romanizada, mais emanada, mais próxima da Santa Sé de Roma e que tinha uma liturgia diferente. Normalmente o que ia acontecer era que essas comunidades deveriam ser apagadas e até mal vistas porque eles não pareciam cristãos. Já tinha uma prática tão ancestral, tão estranha, que não era bem ortodoxa. Era tão miscigenada com outras considerações. Era um dos objetivos da Reconquista, era disciplinar tudo, não só reconquistar território aos muçulmanos, mas como disciplinar os cristãos que tinham estado sob o jogo dos muçulmanos. Santa Cruz e os Agostinhos tiveram essa grande visão. Albergaram as comunidades moçarábicas, essas comunidades que tinham uma cultura, um saber, enfim, toda uma tradição que era importante guardar. E nós vemos refletido isso, particularmente, por exemplo, nos livros escritos no escritório, nos escritórios, nos iluminados, nas iluminuras de Santa Cruz de Coimbra, em que a tradição moçarábica dos ornamentos muito excessivos, e esse tipo de decoração nós vamos ver aparecer exatamente ao centro, gravado. Oliveira Martins, na sua História de Portugal, descreve Dom Afonso Henriques, enfim, são umas páginas particularmente inspiradas, ele é muito inspirado sempre, mas estas são particularmente interessantes, e a dado passo descreve Dom Afonso Henriques como um javali, é o mínimo que ele diz, no sentido de ser primitivo, buçal, é uma expressão que ele chega a utilizar. Como é que podemos concluir, ou pelo menos intuir, que Oliveira Martins talvez não acertado exatamente no perfil destes primeiros reis de Portugal? É natural, basta olhar para uma peça como esta. Ela prova exatamente que há um requinte, uma execução moderna, contemporânea, enfim, até vanguardista. Enfim, o facto dele ter deixado o que deixou a Santa Cruz de Coimbra. Mais do que isso, nós sabemos os detalhes hoje da vida dele. Que o Oliveira Martins, no século XIX, não sabia. Exatamente, a documentação. Por exemplo, sabemos que o Afonso Henriques tinha um alfaiate mouro a trabalhar para ele. Ora, nós o que imaginamos das nossas histórias de Portugal e tudo isto é um rei vestido de cota de malha, com umas grandes barbas e com um carão enorme, e não um requintado rei que tem um alfaiate árabe a trabalhar para ele, enfim, e mais do que isso, depois toda a organização de corte, que agora conhecemos melhor, e que sabemos, obviamente, que a corte era, enfim, muito mais organizada, e com as suas regras, com a sua etiqueta, enfim, nós imaginamos-lo sempre em reconquista, não é? Em ação de batalha. Sempre em batalha, sempre em guerra. E não esquecemos que, de facto, ele tinha outro tempo e que tinha que organizar a própria sociedade que o contornava e que tinha que ter toda a autoritas. Presumo que aquele espaço em branco, que não tem nenhuma pedra nem nenhuma outra coisa, no centro da cruz, fosse o espaço destinado à tal relíquia que Dom Sancho I queria albergar nesta peça, relíquia que herdou do seu pai, Dom Afonso Henriques. A pedra mais preciosa que esta cruz tinha já não existe para as pessoas da época. Era a Sagrada Cruz de Cristo. Era um bocado da Cruz de Cristo que usava sempre junto a ele. Mas recapitulemos. Cruz de Cristo? Cruz de Cristo, sim, senhor. Vamos lá explicar isso. Acreditava-se que a Cruz de Cristo tinha sido encontrada pela Santa Helena. Quem é Santa Helena? A primeira arqueóloga cristã. Mãe
do imperador Constantino, que vai... O imperador romano que se converte ao cristianismo. E que quando se converte obriga todos os seus domínios a converter-se também. Ele converte-se, ele não obriga, não torna ainda a religião cristã como a religião oficial do Império Romano. Ele liberaliza, digamos, ele é convertido pela própria mãe. A mãe é que era cristã. A Santa Helena, e leva esta sua vocação cristã ao extremo de procurar o sítio onde nasceu o menino Jesus. Ela vai a Belém, Mas isso 3 séculos depois de Jesus ter morrido. 3 séculos depois de Jesus Cristo ter morrido, exatamente. Cerca de 3 séculos estava muito vivo dentro da comunidade e ela vai procurar. Ela, digamos que é uma das grandes inventoras da iconografia dos lugares cristãos. E de todos os símbolos cristãos. Todos os símbolos que, é verdade. Ela inventa a Santa Cruz, ela inventa o lugar de Belém. Portanto, quando se diz Santa Cruz, é literalmente a cruz. A cruz de Cristo, que ela foi encontrar numa cisterna. 3 séculos depois. 3 séculos depois foi encontrar. Mas ela não era uma mulher que acreditava na primeira coisa. Ela encontra, dizem que a cruz... Imaginem na Golgota, no Monte Golgota, onde estavam milhares de cruzes, com certeza. Que era uma prática comum crucificar. Mas ela vai querer saber porque é que eles achavam que era aquela Santa Cruz. É que os seguidores de Cristo a tinham escondido dentro de uma cisterna e ainda lá estava o títulos. O títulos é aquilo que nós costumamos ver em cima da cruz de Cristo, a dizer Rei dos Judeus. E esse estava... enfim, era a chacota que fizeram com Cristo, que ele é coroado como o Rei dos Judeus, e que põem-lhe a vara de verde como Rei dos Judeus, põem-lhe aquela coroa de espinhos e por aí fora, que ela julga também ter encontrado. Ela encontrou praticamente todas as relíquias. Eu não consigo deixar de pensar na relíquia dessa de Queiroz. Absolutamente. Na relíquia dessa de Queiroz. Que daí que parte. Imagino que essa de Queiroz se inspirou na história de Santa Helena. Do que é que se encontrou. Porque a Santa Helena também parece ter encontrado os pregos da cruz ainda. E um dos pregos ela utilizou no cavalo do seu filho, mandou pôr no cavalo. No cavalo como? Na armadura do cavalo do filho. E na sua própria coroa do imperador Constantino, para protegê-lo, exatamente, como uma forma de proteção, e na sua própria coroa havia um prego da cruz. O resto da cruz, ela, digamos que a desfez em 1000 bocados e negociou, levou uma parte dela para Roma e negociou. Exatamente, mas não foi só isso. Ela encontrou os degraus do Palácio de Pôncio Pilatos, que levou para Roma também, que está lá, que é a Escada Santa, em São João Latrão. Ainda lá está os degraus que estão em Roma, que ela mandou transportar para Roma. Portanto, ela é verdadeiramente a primeira arqueóloga cristã e a inventora de todos esses signos. E todos esses bocados de Santa Cruz tinham autentificações. Ninguém, não se pense que aquilo era o primeiro pau que aparecia assim na rua e que se dizia isto é o Santo Ligno, é a Santa Cruz. Não, nada disso. Tinha que vir autenticada de Roma. Ora, este pedaço que é apanhado do primo dele, digamos que é um saque de guerra, tinha a garantia de que tinha vindo de Roma e que tinha sido retirada da cruz da Santa Helena, porque depois aparecem milhares. Portanto, toda esta cruz, o ouro que Dom Sancho I deixou para que se fizesse uma cruz extraordinária para aquele que viria a ser o seu túmulo, ao lado do túmulo do seu pai, no Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, tudo isto foi concebido, como disse desde o início, para albergar, para guardar com o máximo de dignidade esta relíquia absolutamente maior. E depois os cruzes fizeram uma coisa estrondosa. É que no sítio onde a foram colocar, ela é uma cruz de alçar, é uma cruz de ir em procissões. Saía normalmente nos grandes festividades de Santa Cruz, mas também em ocasiões especiais, quando tinha de sanar os ares, quando havia pestes, e ela ia limpar, digamos, o ar. Enquanto estava guardada em Santa Cruz, estava na cripta, exatamente ao lado do túmulo de Dom Sancho e de Dom Afonso Henriques. E na cripta refazia o próprio Calvário, digamos em relíquias.
porque ela estava ao centro, embaixo havia pedras do Monte da Golgota. Também colhidas por Santa Helena? Não sei, acho que não. Acho que foram lá buscá-las. Mas havia uma escultura que representava São João Evangelista com um pedaço de uma relíquia de São João Evangelista e a Virgem Maria também com um pedaço de uma relíquia dos vestes da Virgem Maria. Portanto, refazia-se todo o Calvário ali, figurativa, através de relíquias. Santa Cruz era conhecida por isso. Era conhecida por ser o tesouro nacional, por ser o celeiro e tesouro, porque era lá que se guardavam as grandes colheitas, havia uma torre onde se guardava o próprio tesouro nacional e era o maior relicário de Portugal da época. Então pergunto, como é que é possível que tanto trabalho, tanto investimento, uma relíquia tão extraordinária como o Santo Lenho, não estejam agora aqui? Sorte é termos a cruz aqui. Ainda a cruz? Ainda. Nós temos notícias da cruz durante, o seu uso em Santa Cruz na Idade Média e só voltamos a ouvir falar dela muito depois, no tempo de Dom Afonso V. Ela está guardada em Santa Cruz, mas há um prior de Santa Cruz que precisa de pôr a estudar o seu filho em Bolonha. Sim, prior, filho? Não, mas é normal. Na época... É normal. E nunca sabe se antes de ele ser prior já tinha tido o filho ou não, mas isso não importa agora. Isso agora. O que importa é que ele tem que... E é caro. Ainda hoje é caro mandar os filhos estudar na universidade e, portanto, não havia nada. Ele desvelava-se, para que o seu filho tivesse a melhor educação na grande Universidade de Bolonha, a primeira grande universidade da Europa, e que gostava. E ele, então, vai empenhar, vai pôr no prego esta cruz? Esta cruz. No prego prior de Santa Cruz põe a cruz no prego e hoje sabemos disso não pela desonra que foi para o convento, mas sim pelo outro prior que vem a seguir, chamado da Boa Memória, porque as suas expensas vai pagar com o seu dinheiro o resgate da cruz e quando ela vem já não vinha inteira. Inteira. Vinha, digamos, desvirtuada e do seu poder, digamos, vinha sacralizada, porque não continha a razão por que tinha sido feita, albergar o Santo Lenho. Os túmulos que vão ver hoje em Coimbra não são, obviamente, os túmulos medievais do tempo de Dom Afonso Henriques e Dom VI, mas sim uns túmulos mandados refazer pelo rei Dom Manuel, exato, para colocar a sua linhagem em ligação direta com os reis da fundação do país e, portanto, ele precisava simbolicamente intervir naquela igreja, manda refazer toda a igreja e manda fazer uma opulentíssima cruz processional que substitui esta e que, graças a Deus, digamos, foi esquecida dentro do tesouro. O arquiteto Dom Manuel, quando refaz Santa Cruz, deixa um espaço reservado para que a cruz fosse guardada. A cruz e outras relíquias, a relíquia dos mártires de Marrocos e aquele grande relicário que Santa Cruz tinha. E ela lá fica esquecida e atravessa assim os tempos. Se esta cruz falasse, mas fala-nos silenciosamente, como aqui ficou exuberantemente expresso pela toda a sua estética e tudo aquilo que se sabe do seu percurso. Vale a pena uma visita ao Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, só para ver esta peça.